Já, já, mais um episódio do CSP Podcast pra você. Mas antes, deixa eu só te contar uma coisa. Eu tô vestida de laranja hoje, mas a minha candidatura não é uma candidatura laranja. Muito pelo contrário. Eu tenho trabalhado bastante, tenho tido apoio do Partido Novo e de uma equipe incrível para a gente transformar essa candidatura numa cadeira na Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro. Então, nós apoiamos mulheres na política, sim. E é importante que mulheres votem em mulheres que tenham valores parecidos com os seus. Então, assiste o próximo episódio e depois passa lá no meu site para conferir as minhas propostas. E a gente se encontra por aí. Tchau, tchau! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Conversando sobre Poder, Mulheres que Constroem Pontes podcast. Aqui toda semana eu, Débora Pontes, recebo uma convidada super especial para conversar sobre o papel da mulher, liderança feminina, desafios e oportunidades da gente construir um mundo cada vez mais seguro, plural, para todas as pessoas. Hoje eu tenho a alegria de ter aqui comigo Dione Assis, fundadora das Black Sisters in Law, movimento do qual eu faço parte muito orgulhosamente, e várias coisas, né, Dione? Eu poderia aqui falar um currículo muito extenso, como advogada, como mestre em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, e todas as qualificações que você, inclusive, fez recentemente internacionais, mas eu tenho certeza que você vai se apresentar para a audiência muito melhor do que eu. Então, conta para eles, quem é a Dione Assis? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que ser fundadora da Black Sisters in Law resume bem quem é a Dione Assis, porque, na verdade, tudo que eu construí antes foi me preparar, talvez, para esse momento, né? Divisor de águas, né? Não que eu tenha planejado, nunca planejei, pelo contrário, eu sempre resisti muito a ter essa visibilidade, a ter essa missão, mas, de alguma forma, estava escrito em algum lugar que eu tinha que fazer isso e acabou acontecendo. Mas, bom, eu sou Dione Assis, uma mulher negra, alta, 1,84 de altura, sem salto, e costumo usar saltos. Meu pai tem 2 metros de altura, então... Nossa! Eu sou advogada, egressa da FGV, primeira turma da FGV, fiz meu mestrado na FGV também. Queria ser juíza, né? E coloquei, então, na cabeça que fazer a Escola da Magistratura do Rio era importante para minha carreira. Mesmo não querendo mais ser juíza, mas mesmo assim eu fui fazer a Escola da Magistratura, me formei, depois apliquei para o doutorado, estou fazendo um doutorado, enfim, tentando conciliar. Eu costumo dizer que o meu pratinho do doutorado é o que está assim, ó, gente. Ele está... É o que está mais... Johnny, está quase pertinho mais, no chão. Né? Você não quer mais, né? Mas é que a gente continua tendo 24 horas, temos de conciliar tudo. Mas, com muito orgulho, sócia no Galdino Advogados e fundadora da Black Sisters in Law, que é uma rede que... enfim, eu me descobri nessa rede, eu aprendo muito, eu cresci muito com a Black Sisters in Law. Eu acho que se vocês... Meu marido é a melhor pessoa que consegue identificar isso, porque ele me conheceu antes da Black Sisters in Law existir na minha vida e ele compara com a Dione de hoje, pós-Black Sisters in Law. Uhum. E ele fala o quanto eu amadureci, o quanto eu me tornei mais flexível, né? Eu sempre gostei de ouvir pessoas, mas hoje eu ouço muito mais, né? Hoje eu gosto de entender mais as coisas, enfim, e acho que uma rede com... Batemos agora 5.300 integrantes. Uau. Não tem como a gente não ouvir todo mundo. E, de fato, sou eu ali falando com cada uma, recepcionando cada uma, respondendo cada uma. E na última reunião de planejamento da Black Sisters in Law, eu falei, olha, podem tirar de mim todas as funções de dentro da Black Sisters in Law, não tem problema nenhum, enfim, eu vou ajudar todo mundo a fazer as coisas. A única que eu não admito é o primeiro contato com as sisters e eu falar diretamente com as sisters. Então, eu faço questão de, para sempre, ter essa função de convidar, de recepcionar, de falar com elas, de responder. Tanto que, às vezes, eu estou rodando o Brasil, me conectando com as colegas, né, dos estados, levando a Black Sisters in Law para elas fisicamente. E elas falam, nossa, a gente achou que não era você que respondia, a gente achou que fosse um robô. E eu falei, não sou, é porque você é rápida. É porque você é rápida. Não, tem isso mas também. eu sou rápida, mas eu respondo assim, é uma coisa monossilábica, né? Ok, maravilha, gostei, assim,
não consigo escrever mais do que isso. Às vezes eu recebo mensagens gigantes das sisters, assim, quando é uma coisa muito gigante, muito profunda, aí eu faço um áudio. Um áudio. E aí ele falou, nossa, é você mesmo no áudio, Johnny? Não, sou eu. Mas assim, eu acho que é o que me alimenta, né? Ouvir as sisters, entender a realidade, o momento profissional delas, até às vezes o momento pessoal delas, e poder de alguma forma contribuir, colocar a rede Black Sisters à disposição dela para conseguir alavancar a carreira dessas mulheres que, como eu disse recentemente numa entrevista, a Black Sisters não formou nenhuma advogada, né? A gente só conectou, elas já existiam. Então, o nosso propósito é esse, é conectar e impulsionar a carreira dessas mulheres. De fato, eu sou parte, né, da Black Sisters, então também já vivi várias oportunidades junto com o movimento e por meio do movimento. E, nossa, que alegria, né? Saber que já passamos de 5.000, pensando que eu estava lá na criação, na época que a gente só tinha um grupo de WhatsApp. Era um grupo de WhatsApp que não estava cheio. E agora já somos mais de 5.000 espalhadas mundo afora, nem é Brasil afora, Sim. é mundo afora. Sim. Então, é gigante. De fato, esse movimento é gigante e vai ficar ainda maior. Mas, trazendo aqui para o nosso bate-papo, pensando em liderança feminina, pensando nesse recorte também que as próprias Black Sisters têm, né? Que é um recorte de advogadas, então já é um recorte de gênero. Uhum. A gente tem um recorte profissional também, por conta da advocacia, mas eu vou deixar esse de lado, porque nem todo mundo que assiste a gente é da área do direito. Mas a gente tem um recorte de gênero e a gente tem um recorte racial também, sim, porque são Black Sisters. Sim. E já para a gente iniciar o nosso debate relacionado a isso, quero trazer uma pauta que me atravessa muito, que é a questão... Débora, como assim? Você fazendo parte da Black Sisters, se você não é uma mulher negra? Eu falo, uou, calma. Eu já lanço um Matrix assim, ó, calma aí. Então, como às vezes eu preciso explicar isso e reexplicar e explicar de novo, me ajuda. Vamos explicar para as pessoas como é esse recorte, como é o recorte das pessoas negras e para ajudar que cada vez menos gente faça esse tipo de pergunta. Eu imagino que deve ser bem difícil para você. Eu imagino. Bom, negros no Brasil são pessoas pretas e pardas, né? Perfeito. E eu gosto de definir pessoas negras como pessoas não brancas. Se você não é branco, você é uma pessoa negra, né? E toda vez que alguém questiona a negritude de uma outra pessoa, eu sugiro que a pessoa pergunte se ela alguma vez já se passou por uma situação de racismo. Né? Não existe, e isso eu ouvi uma vez do ministro Joaquim Barbosa, não existe uma pessoa negra no Brasil que não tenha passado por uma situação de racismo ou de injúria racial. Então, assim, se você nunca passou, é bem provável que você não seja. Né? E aí, fazer esse teste, normalmente você vai falar, a pessoa já passou por uma situação, já foi atingida, vitimada por isso. Nas mais diversas situações, seja entrando numa drogaria e sendo perseguida, até deixando de ter oportunidade de uma promoção, eventualmente, porque a pessoa falou que você não se encaixava no perfil. Né? Então, assim, eu sugiro sempre fazer esse questionamento, mas entender, assim, primeiramente, que o Brasil é um país diverso, miscigenado, e que nem todo mundo é igual. Né? A negritude da pessoa ela não vai estar somente no tom de pele. O fenótipo, o tom de pele, né, como um critério, ele é um dos critérios que vai definir a negritude de alguém. Então, eu acho que a melhor forma de você... Não à toa o Brasil hoje utiliza a autodeclaração para estabelecer se a pessoa é negra ou não é. Como você se identifica? Ai, Dione, mas tem as pessoas que se colocam nessa posição de pessoas negras para se aproveitar de algumas oportunidades no sistema. Mas aí essa pessoa tem que se resolver com ela mesma, né? Aí é uma pessoa que tem desvio de caráter, né? Que tá Exatamente. E não vamos nós simplesmente desestruturar um projeto, desestruturar um sistema que está sendo construído, porque tem pessoas que estão querendo burlar isso. O sistema tem que ser maior do que isso, sabe? Essas pessoas que estão querendo se aproveitar, elas vão cair em algum momento. Deixa, eu não me preocupo com isso, sabe? E a gente tem que seguir, a gente tem que continuar seguindo o nosso propósito, que é ter pessoas diferentes. E é interessante o quanto...
pessoas brancas têm muita facilidade de identificar pessoas negras, né? É muito comum, tanto que eles conseguem destilar o seu preconceito muito facilmente, né? Agora, as pessoas negras, muitas vezes, aquelas que são mais retintas, têm uma dificuldade, e eu entendo, e eu converso muito com essas pessoas, eu entendo por quê. Como o Brasil ele tem muita dificuldade de trabalhar a questão racial, o mercado, às vezes, por muito tempo, e até hoje acontece um pouco, opta por convidar ou por dar prioridade aos negros de tom mais claro. Mais claro. Que são chamadas as mulheres que são pardas, enfim. E aí, tirando a oportunidade das mulheres que são mais retintas. Retintas. E aí as retintas falam, tá vendo como é que elas tiram o nosso espaço? Mas quando, na verdade, todo mundo ali é negro, entende? E o sistema ele é tão preconceituoso que ele prefere colocar as de tom mais claro, porque se familiariza mais com o tom dele, né, desse tom branco que existe e que é priorizado, do que o tom mais retinto. Eu digo que a gente, pessoas como eu, né, que são negras com um tom de pele um pouco mais claro, se adaptam melhor ao meio. Então, eu sou casada com um homem branco. Uhum. Ao lado dele, eu fico mais clara. Mas quando eu estou perto, por exemplo, das colegas, das sisters e mais variadas, dos 50 tons de negritude, eu fico mais escura. Sim, então, perto dele, eu clareio. Então, é comum dizer que pessoas com o tom assim, um pouco mais claro como o meu, elas se adaptam melhor, né? E talvez por isso o sistema, para dizer que está incluindo, acabe optando por convidar pessoas com um tom de pele um pouco mais claro. Você se parece mais com uma pessoa branca, no olhar de uma pessoa branca, né? Exatamente. Então, eu me familiarizo mais com você, eu me adequo mais ao teu visual. É o sistema mantendo o sistema, né? Exato. E por isso que a gente precisa ter, de fato, projetos que visem a diversidade. Mostrar que existe toda uma pluralidade de pessoas, enfim, de diferentes tons, né? Valorizando esses tons também. Mas o que eu tenho dito que o debate sobre o colorismo ele vai precisar ser enfrentado em algum momento. Mas eu acho que, nesse momento, ele distrai a gente. Exato. E eu não gostaria de perder tempo, sabe? Eu acho que, assim, pergunta para a pessoa se ela se acha negra, se ela falar que se acha negra, ponto, acabou. Segue. E vamos continuar. E não vamos perder tempo com isso, porque a gente tem muito mais coisa para fazer. Isso tá dividindo a gente, está distraindo a gente do nosso propósito final, que é a inclusão. Que é a inclusão de todos, né? Das pessoas pretas, das pessoas pardas, das pessoas brancas, né? Eu costumo dizer, tudo que a população negra brasileira busca e quer, assim como as mulheres no seu recorte de gênero, é a igualdade. Ninguém nunca pregou, eu nunca vi ninguém pregando a superioridade. Nunca vi. Tudo que a gente quer é ser igual. O que a gente fala é de diversidade. A gente não fala de eu quero ser majoritária no meu ambiente de trabalho. A gente nunca falou sobre isso, nunca falou isso. Então, isso quer dizer que eu quero pessoas brancas convivendo comigo também. Eu quero todos convivendo comigo, né? O Brasil é um país plural. A gente precisa aproveitar essa nossa vantagem competitiva para poder ampliar ainda mais o nosso impacto mundial, melhorar ainda mais a posição do país. Então, eu acho que a gente acaba não valorizando tanto isso e perdendo muita oportunidade quando a gente insiste em colocar as mesmas pessoas nos mesmos postos, fazendo as mesmas coisas, e em detrimento de quem poderia estar contribuindo muito mais com o país, que é a sua população que sempre sustentou, que é a população negra. Né? Assim, nós sempre sustentamos o país. Sempre. Nós que levamos, nós que... Né, a construção de tudo foi feita à base da população negra de doar seu corpo, de se entregar, de às vezes, por necessidade, submeter a situações de constrangimento, a trabalhos mal remunerados, uma série de situações que acaba invisibilizando o nosso profissional, né? Tanto como pessoal como profissional também. Então, está na hora do Brasil fazer esse encontro, né, assim, e entender que, sem que isso seja resolvido, a gente não vai conseguir progredir. Assim, isso, para mim, já é um ponto pacífico. E a Black Sisters in Law, ela entra nesse cenário, né? Contribuindo para a gente transpor essa lacuna, né? Preencher
e transpor essa lacuna. Você começou apresentando o movimento como um movimento que cria essa conexão, né? Entre advogadas, que elas já existiam, por óbvio, mas entre essas profissionais, há oportunidades reais no mercado de trabalho. E a gente comentou, né, quando a gente era só um grupo de WhatsApp e um só, o trabalho era muito mais ativo, né, Dione? De buscar essas empresas, de buscar os escritórios, de apresentar o movimento. E agora, a gente já está num outro momento. Num momento em que a gente é procurada. Procurada, sim. Essa busca ativa, óbvio, né? Você ainda faz isso, mas isso é muito diminuto, porque o movimento já é conhecido e essas empresas buscam as sisters. Você entende que isso tem alguma, não, mas qual é a proporção dessa relação com o fomento dessa pauta que a gente muito discute, que é a pauta ESG ou ASG, porque as pessoas, né, cada um ou americaniza ou traz para o português do ASG ou ESG. Até que ponto a gente entra nesse cenário de pauta ESG também? Até que ponto a gente pode discutir uma criação de uma consciência coletiva mais robusta sobre a necessidade de diversidade? Então, até que ponto é pauta da ESG e aí vamos lá, vamos cumprir uma determinação? E até que ponto é a criação de uma consciência coletiva de mais inclusão? Você, não sei, qual é a sua medida a respeito disso? Então, a Black Sisters in Law, na primeira apresentação que eu fiz da iniciativa publicamente, né, eu falei que nós éramos uma solução ISG racial para o mercado jurídico. Perfeito. O Black Sisters in Law, uma solução ISG racial para o mercado jurídico. Uhum. Então, a gente nasceu envolvida com a pauta ISG, né, foi o grande impulsionador, né, o que eu falava para o mercado jurídico era, vocês precisam ter diversidade, que era o social lá, né, do ISD. Então, e a Black Sisters Law vai te ajudar a fazer isso quando você se conecta com uma rede de mulheres negras do Brasil inteiro, né, e de diversas faixa etária, né? Então, assim, a gente tem vários recortes, né, que identificam pessoas minorizadas dentro da Black Sisters in Law, inclusive mulheres transgêneras. A gente tem tudo, assim, é bem interessante o que a gente acabou construindo, né? Mas o que eu acho que a gente promoveu foi a materialização de que a pauta ESG, ela não é uma moda que o mercado precisa usar porque todos estão usando, mas que não tem nenhuma função. Não é sobre isso, né? Não é acho que a gente conseguiu demonstrar hoje que vale a pena se envolver com questões de diversidade. Por que eu estou dizendo isso para você? Como bem você falou no início, eu procurava a iniciativa privada para apresentar a Black Sisters in Law como essa solução. Então, eu tive, sei lá, centenas de reuniões, né, para apresentar a iniciativa. Hoje, nós somos buscadas, mas somos buscadas, obviamente, porque esses escritórios, essas empresas querem se envolver com a questão da diversidade, vem na Black Sisters Law uma forma bacana de fazer isso, mas também porque hoje a gente, de fato, por conta desses 2 anos de entrega, a gente conseguiu provar para o mercado que a gente entrega, né? Que nós somos profissionais e que, uma vez que você tem um relacionamento de parceria profissional com a gente vai fazer o seu negócio, a gente vai contribuir para o seu negócio. Então, essa visão faz com que o mercado nos veja, de fato, como uma parceira. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós estamos sendo buscadas por conta, de fato, da capilaridade da Black Sisters in Law. Porque, assim, não tem nenhuma outra lugar que eu vou encontrar a capilaridade que eu preciso para o que eu estou fazendo hoje. Né? Então, a gente tem, não sei se eu posso citar aqui as parcerias com as empresas, Lógico, que hoje buscam a gente exatamente por isso. Né? Não, elas vão conseguir entregar, porque acho que nenhuma outra plataforma jurídica conseguir entregar o que elas estão entregando para mim. E, de quebra, ainda estou me envolvendo com uma questão de impacto. Então, hoje, eu fico feliz quando eu ouço isso, sabe? A nossa contribuição direta com o negócio do nosso parceiro. Sim. Então, tem hoje a questão do iFood, que a gente de fato solucionou uma dor do iFood, né? O iFood queria lá proteger os seus entregadores, né, quando eles estão lá no momento de entrega e passam por uma série de situações tipificadas como crime e que precisam ser protegidos, né? Então, como é que eles conseguiriam proteger no Brasil inteiro?
onde os entregadores estão. Então, a Black Sisters in Law consegue solucionar isso e eles viram isso muito rapidamente e a gente fechou essa parceria. Assim como outras empresas também, que a gente já está desenvolvendo algumas iniciativas. Então, eu fico muito feliz de ter promovido e materializado essa transformação, de sair de algo, eu preciso ter uma questão, e me envolver com uma questão de diversidade, sair da questão do, vem aqui fazer um letramento, vem aqui, sabe? Para, de fato, ir para o, tem um impacto de verdade, né? Johnny, eu quero uma advogada negra que está aí, que eu quero uma tributarista, como a gente toda hora recebe, né? E aí a gente consegue conectar essa colega, Johnny, a gente contratou essa menina, sabe assim, olha, Johnny, ela está no nosso jurídico, igual agora recentemente que a gente conseguiu emplacar uma sister para o jurídico da Amazon. A gente queria sister no jurídico da Amazon, então a gente foi lá, bateu até conseguir. Então, e assim, não foi porque ela é uma sister, é porque a gente entendia que aquele perfil, aquela colega, tinha todas as qualificações para estar naquela vaga, né? E hoje ela está lá voando já em pouquíssimos meses dentro do departamento jurídico da Amazon. Boa. Então, a gente quer mostrar isso. E quando o mercado começa a se aproximar e a se conectar com a gente, ele fala, nossa, então acho que posso fazer mais. E aí a tendência é a gente sempre manter o relacionamento com aqueles mesmos parceiros e ampliar esse relacionamento. Eu costumo dizer para as sisters, hoje o parceiro precisa de uma cópia. Amanhã ele quer que você faça uma diligência, depois ele quer que você faça uma audiência. Depois exatamente. Você vai pegar os processos daqui a pouco dele. você é uma secondment dele. Sabe assim, você vai... Então, é essa evolução que a gente quer promover, né? A gente nunca pensou... e eu falo isso para as empresas, eu não quero pegar teu processo estratégico agora, não. Agora, não. Eu sei que você vai estar com os grandes escritórios agora, né? Que você vai contratar, que esses escritórios grandões aí, eu sei. Mas uma hora, seus processos vão ficar com a gente, assim. A gente vai advogar para vocês nos seus casos. E isso a gente não consegue fazer, Débora, sem que tenha um primeiro contato. Sem que a diretora jurídica olhe para uma advogada negra e tenha o primeiro relacionamento. Sim. Eu acho que a Black Sisters Law consegue quebrar isso. Fazer essa apresentação. Olha, essa aqui é a empresa X, aqui é uma advogada negra que organicamente não chegaria até você. Que tem o currículo que você está buscando. Exato, e que vai entregar o que você quer. Então, acho que a gente é uma espécie do Tinder jurídico. Boa, Tinder jurídico, eu gostei, muito bom. Johnny, o crescimento, né, das Black Sisters levou... Você, enquanto fundadora das Black Sisters, mas a gente tem isso muito claro, né? Quem é do movimento tem muito claro que onde você está, todas nós estamos. Sim. Então, o crescimento do movimento nos levou até a Forbes. Sim. Gente, como foi isso? Esse convite da Forbes, essa entrevista que foi super robusta. Inclusive, eu vou deixar o link aqui para o pessoal ler. Vou deixar o link aqui embaixo. Como é que foi isso, esse convite? A entrevista foi muito bem construída, foi profunda, e explica tudo, assim, esse percurso que foi sendo construído até a gente chegar nesse estágio atual com mais de 5.000 advogadas espalhadas mundo afora. Olha, eles me mandaram um e-mail. Eu recebi um e-mail. Um e-mail. Do nada, tô aqui tomando um café e recebi um e-mail da Forbes. A repórter se apresentou e falou que gostaria de entrevistar a fundadora da Black Sisters in Law. Quando eu vi Forbes, eu falei, nossa, será que é verdade? Né? A gente fica um pouco assim, eu falei, claro, vamos marcar uma conversa. E aí foi virtual a conversa, mas assim, foi uma conversa de 2 horas, né? Em que ela conseguiu extrair de mim conteúdos assim que eu, às vezes, nem... acabo passando e não falo, né? Então... Por exemplo? Alguns temas que eu tento... Não é que eu tentava omitir, né? Que eu sempre gostei muito de dar luz ao que tem de melhor, que dá brilho nos olhos. Eu não gosto de falar muito de momentos difíceis, momentos... Sabe assim, eu não... Isso fazem parte. Fazem, mas eu não quero que isso seja o protagonista na minha fala, né? Uhum. Eu sei que foi isso que me permitiu, mas existe um resultado a partir disso. Então, olha para esse resultado, né? Porque senão as pessoas ficam romantizando muito as coisas e acham que todo mundo tem que passar por aquele sacrifício todo para conseguir chegar em algum lugar. E não é assim. Não precisa ser assim. Não entendeu? é então, assim. Eu não gosto, por isso que eu até evito falar um pouco. Mas eu gostei da forma como eles conduziram, né? E eu tive a oportunidade ali de falar, de fato, todo o histórico e a trajetória da Black Sisters in Law, assim, tudo que me movimentou. E aí, uma das perguntas que ela me fez foi...
da onde eu tenho a criatividade de pensar em projetos e pensar em, né, em novos formatos, em novas coisas da Black Sisters in Law. E eu falei para ela assim, talvez seja porque tudo que eu gostaria de ter tido quando eu era estagiária, quando eu estava na faculdade, talvez seria uma rede como essa, né? Então, acho que eu me coloco nessa posição de... Nossa, o que na época que eu fazia estágio, eu era graduanda, eu queria ter? Quais eram os meus desafios ali? Eu queria poder ter a tranquilidade de falar com uma pessoa e tirar uma dúvida, mesmo que fosse uma dúvida banal, de um prazo, de qual é a petição, qual é o recurso que eu vou apresentar aqui, né? Eu queria ter alguém que fosse comigo na minha primeira audiência presencial, né? E eu estava morrendo de medo, não sabendo onde é que eu ia sentar naquela audiência, né? E eu sempre gosto de citar esse caso. No nosso grupo das criminalistas da BSL, teve uma sister que ela acabou de se formar e ela estava pegando o primeiro cliente dela criminal e ela tinha que ir na delegacia no dia seguinte, ela estava morrendo de medo, né? Enfim, que fora todo o contexto dela, ainda era um contexto criminal de uma delegacia de polícia, então assim, era bem desafiador para ela. E ela jogou no grupo das criminalistas assim, quais dicas vocês me dão? Né, eu vou para amanhã lá e eu queria saber o que eu tenho que falar, como é que eu tenho, né? E as colegas começaram a colocar várias sugestões para ela de como ela deveria se portar, as perguntas que ela deveria fazer, e tal. Aí teve uma colega que perguntou para ela assim, você vai amanhã que horas? Aí, enfim, falou lá o horário, ela respondeu. Nossa, Débora, no dia seguinte, elas postaram uma selfie. A colega mais experiente foi com ela na delegacia para aquela diligência. Assim, acompanhou, esteve do lado dela. Você imagina o que era? Sabe assim, o que representou? Gente, a tranquilidade, a segurança e o conforto de olhar para alguém na hora ali, saber que tem alguém para quem eu vou olhar, sabe assim, para quem eu vou poder apertar a mão e falar, cara, o que eu faço aqui agora? Porque eu tô sozinha, nunca fiz isso. E eu falei, nossa, eu lembro quando eu vi a foto, eu comecei a chorar em casa sozinha, porque eu falei, cara, é emocionante isso, mesmo. Sabe, assim, é essa tranquilidade. É por isso que eu trabalho, né? E por que pra gente, acho que as pessoas que vão estar nos ouvindo assim, mas por que pra vocês isso faz tanta diferença? É porque a gente não tem referência dentro de casa, entendeu? É isso. Normalmente, nós somos a primeira da família a ir para faculdade. Então, a gente não tem alguém que seja advogado também da minha família poder ir comigo. Enquanto outras pessoas em outros contextos têm isso. Sabe assim? Então, vai ser fácil. Essas pessoas em outros contextos, os pais são amigos do delegado, amigos dos juízes. Então, gente, tá todo mundo já em dá casa. Um telefonema antes e avisa, fulaninho vai aí amanhã. É muito diferente. Minha filha vai aí. Do que você tá chegando numa repartição pública para exercer a sua profissão e você já começar de cara, que é o que acontece muito com as sisters, a ter questionada a tua atividade profissional. Porque, normalmente, as pessoas nunca olham para aquela mulher nem te reconhecem. E a identificam como advogada. Exato. Né? Acham que ela é mulher do preso, acham que ela é mãe do preso. Não coloca ela na posição. E ela pode estar trajada da melhor forma possível. como for. Não coloca. Então, ela precisa, antes de iniciar a advocacia, ter que superar o racismo. Olha o quanto é complexo, né? E falar, não, eu sou a advogada do caso, isso aí já dá um baque, né? Você já tá ali fragilizada, do tipo, nossa, é assim que eu vou ter que começar a exercer minha profissão? Nossa, né, passando por isso. Aí você tem que ignorar isso que você acabou de viver e começar a defender o seu cliente. E isso não é na seara criminal. Os colegas do direito civil, quando vão para audiência, a mesma falar, coisa. doutora, aí é o lugar da advogada. Ela tem que falar, mas eu sou advogada, excelência. E aí ela tem que ser... Assim, então, pode parecer banal, mas todos os dias você não ser reconhecida pela posição que você exerce, são microagressões que levam muitas colegas, às vezes, a falar, não quero mais advocacia. E eu todos os dias passo por isso com as colegas, que falam, olha, Johnny, acho que a advocacia não é para mim. Eu falo, não, a advocacia é para você. Você fez 5 anos de faculdade, passou na prova da OAB, respira. E continua. Quando tiver num momento muito difícil, manda lá no grupo, fala, gente, estou com um momento muito difícil, eu preciso desabafar. Manda um áudio que a gente vai ouvir, que a gente vai interagir com você. E no dia seguinte a gente vai começar tudo de novo. E isso é uma coisa que sempre acontece, né? O grupo, ele tem uma movimentação orgânica. Surreal. Ninguém precisa falar, vamos ajudar aqui essa sister, ou vamos dar aqui... Não há necessidade.
qualquer que seja ali o input, a dúvida, a sugestão, o agradecimento, porque muitas mensagens são assim também. Não dá só pra gente falar que o grupo é um pedido de socorro. Não, às vezes ele é ali compartilhar uma vitória, uma alegria. E aí todo mundo aplaude junto, comemora junto. E que não gira em torno apenas do direito. Quando você quer fazer, gente, alguém tem uma sugestão de maquiagem, alguém tem uma sugestão de um livro, tem de tudo ali que a gente vai se ajudando. E disso saem grandes oportunidades, né? Quantas colegas eu sei que tem colegas que se juntaram e montaram uma história de advocacia, uma sociedade as duas juntas, que se conheceram no grupo. Colegas que às vezes vão auxiliar uma outra colega para tirar uma dúvida, e a colega fala assim, faz esse caso comigo, a gente divide, sabe? Então, assim, sai negócios disso, né? Então, a ideia da iniciativa é exatamente essa, é estimular que essas mulheres possam ter ali um ambiente seguro para que elas possam exercer a sua atividade e concentrarem ali as oportunidades delas de crescer, assim, de desenvolver mais. Não à toa, a gente tem uma busca e um estímulo muito grande por cursos, bolsas, eventos, até eventos de inteligência pessoal, né, que é as coisas de inteligência emocional. Então, assim, todas as ferramentas que a gente acha que sejam importantes, a gente quer colocar à disposição, né? Então, eu vou lá, bato na porta dessas empresas, desses eventos, para falar, dá pra gente as cortesias, as vagas que elas vão. E aqui eu quero até fazer um agradecimento às cistas, né? Porque todas as oportunidades, elas vão, sabe assim... Elas se comprometem. Quando elas não podem ir, elas falam, Johnny, nossa, eu não vou conseguir amanhã, dá minha vaga para outra colega, sabe? Aconteceu uma coisa de cima da hora que eu não vou conseguir participar. Então, assim, e aí esse engajamento gera mais oportunidades. É isso. E aí, no ano seguinte, aquele organizador manda pra gente o dobro das vagas que a gente teve no ano anterior, né? E a gente vai multiplicando, assim, as oportunidades. E agora é Brasil afora, né? Antes, é um desafio nacional, esse que eu vou trazer agora, que é a gente ter uma concentração muito grande de oportunidades no eixo sudeste. Sim. Principalmente no eixo Rio-São Paulo. A gente fala até, né, que existe um Brasil centro-sul e existe um Brasil norte-nordeste, mas a gente ainda tem uma concentração muito maior de oportunidades, de fluxo de pessoas, de desenvolvimento no eixo Rio-São Paulo. E eu ouso dizer, inclusive, que em São Paulo, muito mais ainda do que no Rio. Não só em termos de oportunidades de trabalho, de parcerias, mas oportunidades de desenvolvimento mesmo. Sim. Os grandes cursos, as grandes formações estão em São Paulo. Mas eu vejo um esforço seu muito grande de interiorizar o movimento. E não à toa, a nossa terceira imersão vai ser lá em Salvador, na região Nordeste. Isso. A gente teve 2 imersões aqui, né? Uma foi em São Paulo, a outra no Rio de Janeiro, e agora a gente está mudando de região geográfica do mapa e partindo para a região Nordeste. É um movimento estruturado, pensado, de fato, em interiorizar e a gente ir percorrendo essas regiões? Na verdade, é fugir do comum, né? E se aproximar daquela que está mais distante. As colegas que estão no Rio, que estão em São Paulo, que estão em Minas, elas têm um acesso muito rápido às oportunidades, né? Verdade. As colegas que estão em Minas vão para São Paulo, as dos que estão no Rio vão para São Paulo. Muito rápido. A colega que tá em 6 horas, né? Uma noite dormindo. Isso, dormiu, acordou, tá no lugar onde tudo está acontecendo. Então, como a gente faz para levar para elas, né, que não conseguem ter essa facilidade, as mesmas oportunidades? Então, acho que a gente tem que botar, né, as outras sisters no mapa. Bahia foi escolhida porque é o terceiro estado onde mais tem sisters. Bahia já passou de 500 sisters. Na época que a gente escolheu, tá? Só que, de repente, Minas deu um boom. Assim, Minas, assim, pegou... Então, Minas já está com o número... Já ultrapassou Bahia, inclusive. Não à toa, depois... A quarta imersão partiu Minas. Será em Minas. E é isso, a proposta é essa. A proposta é colocar aquele estado e, consequentemente, aquelas sisters, na verdade, aquelas sisters em evidência, né? Eu estive em Salvador há 3 semanas atrás, fiquei uma semana em Salvador para detalhar a imersão. E tive a oportunidade de encontrar com as sisters de Salvador, da Bahia.
E elas estão super ansiosas para receber. Assim, elas estão preparando uma surpresa para receber as colegas que estão vindo do Ai, que eu sou curiosa demais. Sabe? Então, assim, elas estão super animadas com isso. De falar, nossa, que bom que vocês estão vindo para cá. E vão trazer as palestrantes para cá. E, assim, e a gente vai ser ouvida e vai ser notada, e a gente vai poder apresentar nosso estado para essas outras sisters que nunca foram para Bahia, vão pela primeira vez. Então, acho que esse é um movimento que a gente quer, né? E integrar, né? Infelizmente, a gente ainda não consegue deslocar as oportunidades desse eixo Rio-São Paulo. Mas o máximo que a gente pode fazer, a gente faz. Então, nem que seja a Black Sisters in Law aí para os outros estados, a gente vai. Mas a gente já fez encontros em vários estados e eu quero cada vez mais. As sisters do Sul estão me cobrando muito, eu tenho que ir para o Sul e eu vou esse ano ainda fazer um encontro com as Eu tô animadíssima para Salvador. A gente estava conversando antes, né, de entrar no ar, enfim, eu tô super animada. Estive nas outras 2 imersões. Estarei, tudo vai correr bem, eu estarei na terceira. E Salvador é uma delícia, né? A Bahia é a casa do meu pai. Meu pai é baiano, não soteropolitano, ele é lá do interior da Bahia. Bom Jesus da Lapa, margem de São Francisco. Então, ele está a 12 horas de distância de Salvador, mas está tudo em casa, né? Meus irmãos moram na Bahia, boa parte da família está lá. Então, uma parte do sangue é carioca e a outra parte é baiana. Então, lá vai ser uma delícia, de verdade. E, Dione, assim, a gente poderia ficar horas e horas e horas conversando, mas a gente tem um limitador de tempo, né, do nosso episódio. Então, a gente vai precisar se direcionar e se encaminhar pro nosso final de episódio. Além das Black Sisters, né? Porque você se divide em muitas. E eu tenho certeza que hoje, e eu falo isso porque você também já falou isso algumas vezes, que o movimento ocupa a maior parte do seu tempo. Sim. Mas, além disso, tem a Dione que advoga, tem a Dione esposa, tem a amiga, tem a Dione que tem outros projetos, tem a doutoranda que está tentando equilibrar o pratinho para não cair no chão, que é esse que você já falou que é por último, já deu spoiler, mas vai ser doutora em breve. Então, assim, são muitos pratinhos para equilibrar. Como? Qual é a sua dica para pessoas que estão tentando equilibrar vários pratinhos diferentes ao mesmo tempo e, às vezes, se sentem paralisadas diante de tanta coisa para fazer? Fala assim, ai, meu Deus, e agora? E aí, ao invés de manter pelo menos um pratinho girando, derruba todos porque paralisa. Sim. É um desafio, né? Mas eu tenho algumas estratégias práticas, tá? Além de ter um mindset de pessoa que é resolvedora, né? Mas... O que ficou muito claro aqui, né? Inclusive, quando você disse, eu não gosto de focar em determinados desafios, porque eu não quero nem romantizar a história, nem focar só nisso. Eu prefiro focar no resultado. Exato. Então, isso já mostra o tipo de mentalidade que você tem. Foco no resultado, foco na entrega. Exato. Mas, assim, eu tenho algumas estratégias práticas, né, para dar conta. Então, por exemplo, a primeira, minha segunda começa no domingo. Boa. Planejamento da semana, né? Quem não goste, a quem fala, não, mas meu domingo é o meu domingo. Não, meu domingo é o meu domingo, eu estou com a minha família, com o meu marido e tal. Mas dá umas 5, 6 horas, a minha segunda começou. O que significa isso? Eu olho minha agenda da semana, eu vejo tudo que eu vou fazer, que eu tenho para fazer, eu começo a distribuir o meu tempo e as minhas obrigações dentro da minha agenda. Eu tenho uma reunião aqui, então... mas se de manhã eu tô vaga, então vou fazer tal coisa nesse horário da manhã. E eu começo a distribuir para não concentrar muita coisa num único dia. E eu distribuo tudo na minha agenda, desde a unha que eu tenho que fazer, sabe assim, até jantar com uma amiga, até uma reunião da Black Sisters in Law, até despachar com o desembargador, tudo tá ali dentro de uma única agenda. E diariamente eu tenho meus to-dos ali, né? Eu tenho meus afazeres que eu deixo listado. Por que eu faço isso? Porque quando eu olho algum compromisso que eu tenho que realizar naquele dia, a sensação de ticar e falar, isso tá feito. Dá um alívio, né? Dentro de você, fala, nossa, não sei se você já leu, e é o meu próximo livro que meu marido leu e ele amou e eu quero ler. É porque eu tô lendo agora A Próxima Onda, que é sobre inteligência artificial, que eu tô apaixonada. Mas eu quero ler Arrume Sua Cama.
que Não, eu não li é um esse. livro de um militar americano que diz como é que ele treinava, enfim, é um grande nome e tal. Então, e ele, eu não sei o nome dele, do autor, mas ele falava isso, assim, as suas pequenas tarefas diárias vão permitir grandes feitos. E a primeira que você tem que fazer é arrumar sua cama. E arrumar a cama, ela dá uma sensação de organização quando você volta para o seu quarto. Óbvio que se você tiver alguém que vai fazer a sua cama para você, sim, eu acho que ainda assim você tem que fazer a sua cama, né? É uma sensação de que você realizou, de que você Sim. fez e você entregou. Então, assim, eu tenho lá a minha lista das coisas mínimas possíveis até as coisas mais complexas. Então, assim, desde, olha, arruma a cama, que quem arruma é meu marido, mas assim, eu tô ali com ele, às vezes eu ajudo ele a arrumar a cama, até eu vou pra academia, volto da academia, café da manhã, fazer assim, e eu vou fazendo aquela lista todinha do meu dia. Ao final, se eu conseguir finalizar tudo às 5 da tarde, eu poderia até falar, então eu tô com a minha noite livre. Mas às vezes eu antecipo alguma coisa que eu quero fazer, eu quero, né, tem alguma outra assunto que eu quero abordar. Mas se não, eu me dou o luxo de ver um filme, sabe assim, equilíbrio, né? Então, óbvio que eu aprendi há pouco tempo a dizer não, que não é um processo fácil. Não é. Ainda mais para nós que, por muito tempo, fomos excluídas dos espaços. Então, a nossa tendência colocadas natural... numa posição muito de servir também, né? É difícil dizer não. Então, a nossa posição natural é dizer sim para as oportunidades. Então, você vai dizendo sim para tudo, né? E, de repente, você tá ali falando, meu Deus, mas eu tenho que fazer esse projeto, mas aquele projeto, mas eu sou conselheira, não sei de onde, eu sou não sei o que. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entregar isso tudo? Eu comecei a falar, infelizmente, não vou conseguir. Ai, Diane, mas eu adoraria, mas realmente eu não vou conseguir. A não ser que você queira que eu consiga entregar daqui a, sei lá, 3 meses. Aí eu consigo fazer isso com você, mas agora eu não vou conseguir fazer. Então, aprendi também a dizer não, o poder do não, né? E até porque você equilibra ali as expectativas, né? A sua, da pessoa que está te convidando, enfim. E planejamento. Planejamento é fundamental. Fundamental. Entender, olhar para a sua semana, assim, no mapa e falar, nossa, essa aqui vai ser a minha semana. Já sei como é que vai funcionar, já sei onde é que eu tenho brechas para fazer outras coisas, enfim. Eu acho que é uma estratégia que eu adoto já tem bastante tempo e que tem funcionado muito, muito, muito para mim. Entendi. Excelente. Eu acho que é uma dica muito importante para não paralisar. Criar essas pequenas listas. Eu faço muito isso também, né? Porque são várias atividades ao mesmo tempo. Agora eu estou enfrentando talvez o maior desafio de todos. E às vezes eu me coloco diante das minhas listas e falo, tá. E quando eu tenho essa sensação do tá, eu falo, tá bom, começa. Faz. Faz a primeira coisa que tem que fazer. E talvez esse comportamento, esse direcionamento que você tem muito de entrega do resultado, e que eu também me vejo muito nesse lugar de assuma a responsabilidade pelos seus resultados. E os resultados bons ou ruins são seus. Então, vamos lá, vamos nos apropriar disso e vamos ver o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode manter, o que a gente precisa dizer não, abrir mão, para poder seguir, né? Mas nessa jornada de, às vezes, se sentir mesmo paralisada, porque são várias coisas para fazer e agora? O que eu vou fazer primeiro? A lista também é uma grande aliada minha. E aí eu começa, prossegue, não pare, persiste. Porque essa paralisação, às vezes, ela vem de uma ansiedade, né? Exatamente. E a ansiedade, ela é a antecipação do futuro. Perfeito. Como é que você consegue controlar o futuro, né? E consequentemente, controlar essa sua ansiedade? É você planejando. Porque se você planeja, você olha para aquela estrutura e sabe, nossa, então vai dar para eu fazer dentro desse esquema que eu estruturei para fazer. Entende? Não vou... Porque quando você não coloca isso no papel, isso não está visível para você, você tá tudo embolado na tua cabeça. É como se todas as suas tarefas da semana inteira estivessem concentradas num único dia. Exatamente, naquele momento, e né? Não é para ser assim. Então, óbvio que você vai definir por critério de urgência, de complexidade, mas distribua isso na sua tarefa semanal, que você vai ver que até essa sensação de ansiedade, falar, nossa, não tô... Você vai aliviar para você. Porque você fala, nossa, não, mas não chegou o dia de eu fazer isso. Isso eu vou fazer tal dia. Então eu vou me ocupar disso naquele dia. Naquele momento, exato. Isso muda muito e tem relação direta
inquieta com posições de liderança, né, Johnny? Eu acredito verdadeiramente que aprender a equilibrar entregáveis com ansiedade e com frustração, que eu penso que é uma tríade, que a gente precisa aprender a equilibrar na vida. Que a gente precisa entregar a ansiedade da entrega e a frustração. Qual frustração? De talvez não entregar, de talvez entregar não da forma como você gostaria, mas entregar. A gente tem que equilibrar esse triozinho aqui. Mas quando a gente entende isso, conversando com outras mulheres que também ocupam posições de liderança, eu realmente acredito que entender como isso se organiza na sua vida é o que te impulsiona para as posições de liderança cada vez maiores. É o que te prepara mais, sim. Porque, diferente do que as pessoas normalmente pensam, o cargo de liderança pode parecer ser a pessoa que vai dirigir, que vai ordenar e que é um cargo simples, né? Só que não, quem lidera, ele está olhando para o todo. E o resultado daquilo afeta diretamente, né, o resultado dele. Então, às vezes é muito mais fácil você que está ali apertando o parafuso, porque você só está ali para fazer do que quem está olhando a máquina inteira. E definindo a estratégia, e definindo as posições, decidindo quem vai fazer o quê. Então, assim, é complexo, né? E pode não parecer, mas refletir e pensar sobre isso cansa também, né? Você fica exausto. Então, mas quem se coloca nessa posição, e o meu marido uma vez me falou, num dia que eu estava bastante estressada com um evento da Black Sisters in Law, não porque estava dando errado, mas porque eu tava muita expectativa e tal. Ele falou assim, olha, você pediu chuva, e quem pede chuva tem que aguentar a lama. Ele falou pra mim isso, né? Daí eu falei, nossa, que pesado isso. Ele falou, não, é porque você tem que entender que tudo tem consequência. E que nem tudo, às vezes, vai sair da forma como você gostaria. Você planejou, mas às vezes você vai ter algumas consequências que podem sair. Exatamente. E tá tudo bem, você vai continuar, você vai tentar reverter aquela situação, enfim. Então, eu acho que planejamento é a palavra, assim, de ordem. Quando você, em tudo na vida, planejou, né, estruturou, definiu a estratégia, agora é só executar. Pode ser alguma coisa, né, da ordem, mas nada que, se bem planejado, vá interferir diretamente no sucesso, resultado, sabe? Então, assim, continua, planeja, mas planeja, assim, a minha agenda tem desde ir fazer a unha, sabe assim, tá lá na minha agenda, eu vou naquele horário, sabe? A fazer meu cabelo, a visitar a minha família, tá tudo ali, tudo junto. Né? Então, assim... Então, nada fica de fora. Nada fica de fora e a gente consegue pelo menos tenta dar conta de tudo. É isso. Johnny, com essa palavra de ordem, de planejamento, eu vou te agradecer imensamente a presença, por ter aceito o convite de novo, porque você já esteve presencialmente comigo no Conversando sobre o Poder, tá aqui agora no podcast também. Sei que isso é desafiador, sei que eu fui colocada na agenda, então obrigada. Está na agenda. Obrigada por esse horário, pela prioridade, pelo carinho. Então, agradecer imensamente por esse convívio, por esse contato, por poder fazer parte desse movimento, por poder contribuir, por poder ter você aqui. E quero te convidar a dar uma palavra final para a nossa audiência, para a gente encerrar o episódio de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você, com a sua audiência. Te desejo muita sorte nessa sua, né, nova empreitada. Para quem não sabe, a Débora está vindo a candidata a vereadora aqui no Rio e, assim, precisamos ter mais mulheres na política. Acho que o lugar de mulher é o lugar onde ela quiser estar e, assim, eu imagino e, enfim, posso pensar o quanto pode ser, deve estar sendo, né, desafiador para você, mas nada que a gente não esteja acostumada, né, a lidar. Eu acho que, enfim, está na hora de nós termos protagonismo nesse cenário também político. Eu digo isso porque é muita coisa errada acontecendo, né? E sem a mulher estar à frente desse sistema como um todo. Eu tenho acompanhado os governos que são liderados por mulheres, as empresas que são lideradas por mulheres. É totalmente diferente. Você você vê um resultado muito mais robusto, você vê que não tem escândalos, você vê assim, nossa, então assim, está na hora de nós
assumirmos essa rédea e levarmos o país para, de fato, o lugar que a gente quer, né? Que é um lugar que não é um lugar de exclusão, é um lugar em que todo mundo vai atuar junto. Então, que bom que você se colocou à disposição, né, da sociedade para assumir esse compromisso, e eu desejo toda a sorte do mundo para você. Tomara que dê tudo certo, tomara que você consiga executar esse trabalho que você quer executar, que a gente precisa, né? Eu não tenho veia política, né? Acho que cada um tem o seu propósito. Admiro muito quem tenha, então por isso que eu parabenizo você e as outras mulheres que estão aí hoje nessa corrida, e que certamente vai dar tudo certo. Eu acho que a gente está num caminho cada vez de maior consciência, sabe? Eu tenho, até para as próprias sisters, né? Eu decidi que eu vou fazer eu vou mostrar para as integrantes da Black Sisters in Law que existem sisters que estão se candidatando, sabe? No Brasil inteiro. Porque eu acho que a gente precisa saber, independente de partido, enfim, só para que a gente saiba, não só com relação à eleição, como também as eleições na OAB, eu acho que a gente precisa entender o que está acontecendo e participar. Porque se a gente não governa, a gente é governado, né? Exatamente. Então, de que lado você quer estar? Você tem que escolher e de maneira muito consciente, né? Sabendo quem você elegeu e acompanhar o trabalho dessa pessoa. Então, dar visibilidade. A Black Sisters in Law sempre se colocou nessa posição de dar visibilidade. Então, a gente quer acompanhar a Sister. Se a Sister decidiu ir para a política, tá tudo bem. A gente vai acompanhar a Sister e vai tentar fornecer para ela a estrutura necessária para impulsionar esse sonho dela. E, assim, como uma Sister, eu tenho certeza de que ela vai fazer um excelente trabalho. Então, eu não tenho dúvidas. As entregas têm sido assim, né, Johnny? Assim. Sempre positivas. Então, vamos em frente. Obrigada mais uma vez. Obrigada pelas palavras. Obrigada pelo apoio. E, pessoal, a gente se encontra aqui na semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.